Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar aí sobre o ponta misterioso que já está engatilhado com o Vasco, porque a galera me perguntou alguns nomes aí, eu vou trazer três deles que foram bastante perguntados pela galera aqui, sobre Paulinho Mocelin, sobre Copete e sobre Pedrinho, que já foram especulados no Vasco, procurados pelo Vasco também, e a gente vai falar sobre isso aqui, qual a possibilidade deles chegarem ao Vasco, já que deve chegar de imediato esse ponta aí, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre as doações que o Vasco tem pedido aí para Petrópolis, inclusive você que é de Petrópolis, que tem parente de Petrópolis, toda a solidariedade aqui do nosso Comentaléu Vascaíno, a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar sobre Luiz Cangá, porque o Carlos Brasil sinalizou positivamente para uma continuidade do jogador no Vasco da Gama. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve! Estamos entrando no ar, vamos falar de Vasco da Gama nesse vídeo, vamos falar muito aí sobre o atacante de velocidade que está chegando ao Vasco da Gama. Será que a gente já consegue ter uma ideia de quem seja esse jogador? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes, agradecer a você que está sempre junto com a gente, muito obrigado, a você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que dá a moral deixando comentário, inclusive eu quero seu comentário aqui, você tem uma sugestão aí de qual será esse jogador que o Vasco já tem engatilhado aí para ser o atacante de velocidade, deixa aqui embaixo nos comentários. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é o Comentaléu Vascaíno, eu sou Léo, analista scout, traz informações do Vasco também. A gente fala muito de Vasco aqui, tudo sobre o Vasco, você está dentro de casa aqui, né? Porque aqui é lugar de vascaíno e seria um prazer tê-lo junto com a gente nessa família vascaína para que possa crescer cada vez mais e, obviamente, ajudar a gente a chegar aos 5.000 inscritos. Então dá essa moral, se inscreve no nosso canal, porque eu serei muito grato e será um prazer tê-lo aqui com a gente. E olha, antes de começar falando de futebol, eu gostaria de deixar um recado aqui, tá passando aí na sua tela. O Vasco anunciou os locais aí onde vai receber os donativos, toda a ajuda que puderem dar para Petrópolis. O Vasco aí com o SOS Petrópolis, que sofreu com as chuvas aí, que acabou alagando em muitos lugares, a chuva muito forte, destruiu praticamente a cidade. E o Vasco está aí buscando ajudas. E você que quiser ajudar, a sede náutica do Vasco, a Lojas do Gigante e o ginásio de São Januário estarão recebendo aí as ajudas aí para você que quiser dar essa moral para a galera de Petrópolis. Inclusive aquele abraço muito grande, que Deus abençoe a todos aí, que é muito triste, né? Muito triste as imagens que a gente viu aí no último dia e pode ter chuvas ainda, né? É complicado, e todo aquele abraço para a galera de Petrópolis, solidariedade da gente aqui do Comentaléu Vascaíno. E olha, falando de Vasco, daqui a pouco eu vou falar sobre o atacante de velocidade. A gente vai trazer três nomes que já foram procurados no Vasco e quem sabe podem pintar aqui. Mas antes falar de Luiz Cangá. Muita gente pede o Luiz Cangá jogando. O Luiz Cangá, quando jogou, conquistou a torcida vascaína. E todo mundo sabe que o contrato do jogador vai até março, né? São 3 meses de contrato. E o Carlos Brasil ontem, em entrevista ao fanático vascaíno, falou o seguinte sobre a situação de Luiz Cangá. Que o Vasco tem muito interesse, que deve sim renovar o contrato do jogador, mas aí muita gente vai perguntar também por que deve. Ele falou que é o seguinte, porque depende também do jogador se ele vai querer ficar no Vasco. Diz que o jogador está com muita vontade de fazer história no Vasco, quer muito continuar, e o Vasco aí vai procurar um entendimento, mas o que o Vasco quer, uma vontade do Vasco, também do técnico Zé Ricardo e com o Carlos Brasil, que o Luiz Cangá permaneça no Vasco da Gama. Então, em breve aí a gente deve ter um final feliz sobre essa história de Luiz Cangá. E todo mundo tá pedindo pro Luiz Cangá ser titular, né? Tomara, né? Até porque o Quinteiro, que chegou agora, muito provavelmente não vai poder jogar nos dois próximos jogos devido ao regulamento do Campeonato Carioca, né? Muito provável que o Quinteiro só esteja apto para jogar contra o Fluminense, jogo que inclusive a Ferdi hoje marcou para o Engenhão. Será que vai rolar? Porque o Botafogo já disse que não vai prestar o Engenhão mais a ninguém. O estádio do Maracanã também não pode. Será que vai confirmar? Aí, bora ver aí o que é que vai rolar sobre essa história de Fluminense e Vasco. E para seguir o vídeo, vamos falar de atacante de velocidade, né? Que a gente está vendo aí rolando as histórias, que o Vasco já tem um jogador engatilhado, inclusive essa informação é de primeira mão da galera do Atenção Vascaínos. O Vasco sim
tem um jogador engatilhado para a posição e começou as especulações. Muita gente falando, já vi gente falando de Copete, já vi gente falando do Paulinho Mocelin, gente falando do Pedrinho, 3 jogadores que já foram especulados no Vasco no início da temporada, não chegaram por um acordo aí, porque o Mocelin porque ele tinha acertado com o São Bernardo, o Pedrinho porque o Red Bull queria usar ele, e o Copete também porque não rolou nenhum entendimento com a questão do jogador. Mas qual é a real situação desses 3 jogadores nesse momento? Copete, 34 anos, na última Série B fez 7 gols, foi decisivo para subir, para o Avaí subir. Neste momento, o Copete vem sendo bastante utilizado, jogou 8 jogos já pela temporada 2022 pelo Avaí, tem um gol na temporada e, segundo o seu empresário revelou a pessoas próximas, né, inclusive o empresário do Copete esteve no CT do Vasco no início do ano, ele não tinha alguma oposição para que o jogador pudesse vir para o Vasco da Gama. Procurei saber sobre algumas pessoas próximas se havia alguma conversa entre Vasco e Copete. Nesse momento, as pessoas negam, né, que tem alguma conversa. Só fala que tem um jogador certo, mas não confirmam que seja o Copete esta situação. Sobre Paulinho Mocelin, essa conversa já vem aí de muito tempo. O meu amigo Marcos Jacobson, do Detetives Vascaínos, é um cara que faz um trabalho muito interessante, já tinha buscado essa informação lá atrás. O que acontece? O Vasco tem interesse sim no Paulinho Mocelin, só que nesse momento o Paulinho Mocelin está jogando o Campeonato Paulista pelo São Bernardo e é um dos destaques do time do São Bernardo. O Vasco, que é o jogador, vai trazer esse jogador de atacante de velocidade muito até próximo ao jogo da Copa do Brasil, porque ele já deixou claro, até o próprio Zé Ricardo falando, que o Vasco tem até o dia 1º para inscrever esse jogador para a Copa do Brasil. Então, Paulinho Mocelin é quase complicado, quase que não exista essa possibilidade hoje, pode ser que ocorra, mas o jogador neste momento tem contrato com o São Bernardo, está sendo dos destaques lá, para sair no meio de campeonato ficaria meio complicado. Um jogador que é muito factível que aconteça, eu não estou aqui confirmando, é só para trazer, para tirar as dúvidas de vocês mesmo que eu trouxe esse vídeo, é o Pedrinho. Ele tem 22 anos, inclusive foi sondado pelo Vasco no início do ano, o Red Bull sinalizou que iria utilizar o jogador no Campeonato Paulista, só que é o seguinte, o jogador teve a Covid-19, depois disso perdeu espaço para o Miguel, né, que é um jogador que inclusive já teve passagem pelo Vasco, ano passado se dizia que ele vinha para o Vasco, o jogador que era do Fluminense, e não vem sendo nem sequer relacionado nos últimos 3 jogos pelo técnico aí Maurício Barbieri. É uma opção, é um jogador que jogou a Série B em 2020, onde fez 6 gols em 17 jogos, jogou pela equipe do Oeste, jogou pelo Atlético Paranaense até jogos da Libertadores, é um jogador que vem oriundo também do Atlético Paranaense, e pode ser que seja um nome do Vasco da Gama nesse momento, até porque ele não vem sendo utilizado e o Vasco e o Red Bull têm uma relação muito boa, né? O Vasco já teve aí algumas negociações com o Red Bull, o Lucão foi a última, vieram aí o Everton e também o Edmar, o próprio Raul, que saiu pro Red Bull em outro tempo, então poderia ser uma opção factível. Na minha opinião, eu já trouxe aqui para vocês, eu já vi o Dada Belmonte jogando, já vi também o João Diogo, que eu falei há pouco tempo aqui atrás no nosso vídeo, que era um jogador interessante, que tinha que ficar de olho, que é um menino muito bom. Então, acho que tem muitas opções. O Carlos Brasil já falou que vai vir um jogador pronto para o time do Vasco. A gente vai ficar de olho para trazer para vocês as informações e saber quem será esse jogador que vai vir para o Vasco. Né? Será que é um desses 3 que eu trouxe aqui? Eu aposto que se for um deles, deve ser o Pedrinho. Mas vamos ver o que é que vai rolar. Não é, eu estou aqui só chutando, não é uma informação. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.